Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Marcus Washington empurrou a pesada porta de vidro do seu banco. O toque do sino ecoou pelo espaçoso saguão, mas não lhe transmitiu nenhuma sensação acolhedora. Cada passo no piso de mármore parecia amplificar seu próprio desconforto. Hoje ele não era o respeitado CEO, o homem que seus sócios e funcionários admiravam no mundo financeiro. Hoje ele era simplesmente um cliente negro em seu próprio banco, e queria ver a verdade por trás dos sorrisos educados. Seu terno azul marinho impecavelmente cortado e a gravata perfeitamente ajustada não foram suficientes para disfarçar o que ele já pressentia. Os olhares dos funcionários o percorriam com suspeita ou indiferença. Ele respirou fundo e caminhou em direção ao primeiro caixa, onde uma jovem caixa loira, Emily, digitava freneticamente em seu teclado com uma lentidão calculada. Ela mal ergueu os olhos e ofereceu um sorriso mecânico que desapareceu instantaneamente. Olá, gostaria de abrir uma conta corrente, disse Marcus com voz calma, porém firme. Emily suspirou quase imperceptivelmente antes de responder. Precisamos agendar um horário para esse tipo de solicitação, senhor. O coração de Marcus afundou, mas ele não demonstrou nada. Observou cada detalhe, a tensão nos ombros dela, o tom seco, a rapidez com que desviou o olhar para atender um cliente branco que acabará de entrar. Deu um passo para trás, já calculando mentalmente o que aconteceria a seguir. Enquanto se dirigia para outro balcão, observou Tyler, um jovem funcionário de cabelos escuros, olhos brilhantes e ar de superioridade. Marcus aproximou-se educadamente. Gostaria de obter informações sobre empréstimos comerciais. Tyler olhou para ele de cima a baixo, franzindo a testa. O senhor terá que esperar a sua vez, respondeu ele secamente, sem oferecer o menor sorriso ou prestar qualquer tipo de auxílio. Marcus sentiu uma raiva crescente, mas a reprimiu. Ele sabia por que estava ali, para expor o preconceito, observar a injustiça e entender como seus funcionários realmente se comportavam. Ele notou a diferença no tratamento em comparação com um cliente branco que acabará de solicitar exatamente o mesmo serviço, um sorriso imediato, gestos atenciosos e uma conversa cordial. A injustiça era flagrante, quase dolorosa. Ele se virou e se acomodou em um canto, seu olhar percorrendo cada interação. Falou consigo mesmo em pensamento. Até aqui, até no meu próprio banco, o racismo e o preconceito persistem. Mas hoje, eles aprenderão uma lição que jamais esquecerão. Marcus Washington não era apenas um CEO. Ele era um observador, um estrategista. E o que ele havia começado como um simples teste se transformaria em um confronto silencioso, porém formidavelmente eficaz, revelando a verdade por trás dos sorrisos educados e dos uniformes impecáveis. Ele cerrou os punhos discretamente, com uma mistura de calma e determinação no olhar. Este dia não seria esquecido, e ninguém neste banco jamais subestimaria o poder e a dignidade de um homem negro, independentemente de sua aparência. Marcus Washington caminhou lentamente em direção ao balcão principal. Cada passo ecoava no mármore polido, e cada olhar que cruzava seu caminho parecia deslizar sobre ele como se fosse invisível. Sorriu por dentro, consciente de seu objetivo: observar, compreender, tomar notas. Emily, a jovem caixa loira, mal ergueu os olhos quando ele se aproximou. Marcus deu um passo à frente e disse calmamente: Olá, gostaria de abrir uma conta corrente. Emily olhou para ele com uma mistura de indiferença e ligeiro desprezo. Desculpe, senhor, não podemos ajudá-lo sem agendamento. Marcus inclinou levemente a cabeça, como se quisesse demonstrar que entendia, mas, na verdade, estava surpreso e magoado. Já ouvirá falar de preconceitos sutis, mas vivenciá-los em seu próprio banco, vindos de seus próprios funcionários, foi um choque. Ele endireitou-se e aproximou-se de outro balcão. Lá Tyler, um jovem funcionário moreno de feições severas e olhar calculista, digitava freneticamente em seu teclado. Marcus tentou uma abordagem mais direta. Gostaria de obter informações sobre seus serviços premium. Tyler olhou para ele, franziu a testa e balançou a cabeça negativamente. O senhor terá que esperar a sua vez. Sem um sorriso, sem uma mão amiga. Marcus sentiu uma onda de humilhação percorrer seu peito, mas manteve a calma. Sua voz interior ressoava: é exatamente por isso que estou fazendo isso. Para ver a verdade. Ao dar um passo para trás para observar a situação, um cliente branco entrou e solicitou exatamente o mesmo serviço. Instantaneamente a recepção mudou. Tyler se levantou, sorriu cordialmente e conduziu o cliente até uma mesa disponível, iniciando uma conversa atenciosa. Marcus cerrou os punhos levemente sob a mesa invisível, tomado pela sua própria fúria.
A diferença no tratamento era gritante, quase insuportável. Ele recuou e acomodou-se num canto do saguão, observando em silêncio. Cada sorriso, cada gesto, cada palavra dirigida a um cliente branco contrastava fortemente com o desprezo demonstrado aos clientes negros. Marcos absorvia tudo em sua mente, cada detalhe, cada microexpressão. Ele falou consigo mesmo em pensamento. Isto não é apenas um teste. É um reflexo da injustiça que muitos sofrem todos os dias. E hoje vou mostrar que as aparências enganam. Marcos finalmente se levantou, decidido. Sabia que em breve se revelaria, mas antes disso, queria que cada momento, cada gesto, cada preconceito ficasse gravado na mente dos funcionários. Este dia não seria esquecido, e ele transformaria essa humilhação silenciosa em uma lição memorável para todos. Marcos caminhou até o balcão seguinte, determinado a obter respostas, mesmo que isso significasse suportar a humilhação em silêncio. Desta vez, ele se deparou com Linda, a gerente da agência. Uma mulher na casa dos 40, também loira, com um semblante severo e um olhar frio. Marcos deu um passo à frente calmamente e disse: "Olá, gostaria de conversar sobre um empréstimo comercial." Linda estreitou os olhos, examinando-o da cabeça aos pés, como se sua aparência por si só bastasse para julgar sua legitimidade. Cruzou os braços e respondeu secamente: "Desculpe, senhor, não podemos processar sua solicitação hoje. Por favor, volte outro dia." Marcos sentiu uma mistura de choque e raiva ao invadir. Em seu próprio banco estava sendo tratado como um cliente indesejado. Respirou fundo, controlando a frustração. Era exatamente isso que eu precisava ver, a verdadeira face deles. Ele observou a cena ao seu redor. Tyler, o jovem funcionário, e Emily, a caixa loira, trocaram olhares constrangidos, como se inconscientemente soubessem que estavam sendo injustos. Mas nenhuma palavra, nenhum gesto, nenhuma mudança de comportamento ocorreu. Marcos deu um passo para trás e tentou uma abordagem mais suave. "Entendo, mas só quero obter algumas informações. Não tenho pressa." Linda deu de ombros e desviou o olhar para outro cliente. Marcos então percebeu a dura realidade. O preconceito não precisava de justificativa. O simples fato de ser negro naquele saguão era suficiente para lhe negar qualquer direito à atenção e ao respeito. Naquele instante, um cliente branco chegou, solicitando exatamente o mesmo serviço. A diferença no tratamento foi imediata e flagrante. Linda sorriu, foi atenciosa e ofereceu-lhe um lugar em um escritório. Tyler aproximou-se, fez perguntas detalhadas e iniciou uma conversa educada e cordial. Marcos sentiu uma dor surda no peito. A discriminação, por mais sutil que fosse, atingiu-o ali, no âmago daquilo que ele possuía e controlava. Ele deu um passo para trás e sentou-se num banco, deixando passar alguns instantes. Observou os clientes, os funcionários, cada detalhe, cada gesto. Sua raiva estava contida, mas sua decisão era clara. Hoje ele revelaria uma verdade que ninguém poderia ignorar. Em sua mente, Marcos repetia para si mesmo: "Eles aprenderão que um homem pode ser negro, poderoso e respeitado, e que nenhuma aparência justifica o desprezo." Ele se levantou, calmo, mas determinado, pronto para continuar o experimento. A lição estava apenas começando, e Marcos sabia que o momento em que se revelasse mudaria para sempre a percepção da equipe. Marcos recuou alguns passos e sentou-se num banco perto da grande janela do saguão. Ele não precisava falar para observar. Cada gesto, cada sorriso, cada olhar dos funcionários contava uma história. Os clientes brancos recebiam um tratamento atencioso, quase privilegiado, assistência detalhada, explicações claras e sorrisos genuínos. Então, ele percebeu o efeito oposto nos clientes negros. Assim que uma pessoa negra entrava no saguão, a atmosfera parecia mudar sutilmente, mas de forma perceptível. Os funcionários ficavam tensos, respondiam abruptamente e muitas vezes desviavam o olhar. Marcos sentiu o coração afundar. A realidade era inegável. Mesmo em um lugar que ele possuía e administrava, o racismo e o preconceito estavam profundamente enraizados. Uma mulher negra entrou, vestindo um elegante casaco e carregando uma bolsa discreta. Ela se aproximou do balcão timidamente. Tyler, o jovem funcionário, lançou-lhe um olhar impaciente antes de perguntar secamente: "Você tem um horário agendado?" "Não", respondeu a mulher, um pouco hesitante. "Eu gostaria apenas de obter informações sobre um empréstimo." Tyler suspirou e se virou para uma colega, visivelmente irritada. A mulher baixou a cabeça, confusa e constrangida, e finalmente se afastou, claramente humilhada. Marcos cerrou os punhos discretamente. Observou cada detalhe, cada microexpressão, cada gesto de desprezo silencioso. Essa observação silenciosa fortaleceu sua determinação.
ele transformaria essa injustiça em uma lição memorável. Ele também reparou em Emily, a caixa loira que oferecia sorrisos calorosos a alguns clientes, mas mal dirigia uma palavra educada aos clientes negros. Marcus percebeu que o problema não era apenas Tyler ou Linda, mas um sistema de preconceitos tácitos, uma cultura interna que favorecia alguns e excluía outros. Enquanto continuava a observar, Marcus murmurou para si mesmo: mesmo aqui, mesmo no meu banco, o respeito não é automático. Ele precisa ser imposto e reforçado. Ele se levantou, ajeitou a gravata e caminhou lentamente em direção ao centro do saguão, como se quisesse que todos os funcionários percebessem sua presença sem revelar sua verdadeira identidade. Era a hora de passar da observação à ação, mas não antes de compreender completamente a dimensão do problema. Cada movimento, cada atitude, cada injustiça registrada em sua mente. Marcus sabia que o momento da revelação estava se aproximando e que deixaria uma marca indelével na mente das pessoas. Marcus caminhou lentamente em direção ao escritório de Linda. Seu coração batia com uma intensidade calma, porém determinada. Cada passo no mármore polido parecia ecoar no saguão, atraindo olhares furtivos de clientes e funcionários. Ele sabia que aquele momento seria crucial, queria testar o julgamento deles mais uma vez. Observar sua verdadeira reação a um cliente negro solicitando um serviço legítimo. Olá, Linda, disse ele com voz calma e confiante. Gostaria de conversar sobre um empréstimo comercial, insistiu. Linda, de braços cruzados, o examinou da cabeça aos pés. Seu olhar expressava uma desconfiança mal disfarçada. Ela suspirou e balançou a cabeça. Não posso processar seu pedido hoje. Por favor, volte outro dia, senhor. Marcus sentiu uma pontada de amargura, mas manteve a calma. A frieza de sua recusa e o tom seco revelaram a indiferença, até mesmo o desprezo, que ele pressentia desde o momento de sua chegada. Ele tentou uma abordagem mais suave, quase pedagógica. Entendo, Linda, mas estou apenas buscando informações. Não preciso de uma decisão imediata, apenas de conselhos. Linda desviou o olhar e respondeu, sem um sorriso, sem um gesto acolhedor. Como eu disse, você terá que voltar outro dia. Marcus respirou fundo. Cada palavra, cada gesto de recusa ficou gravado em sua mente. Ele agora compreendia a magnitude do problema. O racismo não se manifestava apenas em palavras, mas também em atitudes, olhares, tom de voz, na própria maneira de tratar um cliente. Naquele instante, um cliente branco entrou no saguão, solicitando exatamente o mesmo serviço. A diferença foi imediata e gritante. Linda se levantou, ofereceu um sorriso caloroso e iniciou uma conversa detalhada e educada com ele. Tyler, Emily e até mesmo outros funcionários se ocuparam ao seu redor com uma atenção quase exagerada. Marcus sentiu uma raiva crescente, mas a canalizou em uma calma implacável. Ele recuou e sentou-se novamente no banco, observando em silêncio. Compreendeu que a humilhação que estava sofrendo era apenas um reflexo daquela infligida diariamente a outros clientes negros. Seu objetivo agora estava claro. Essa injustiça precisava ser exposta, confrontada e corrigida. Marcus murmurou para si mesmo. Eles aprenderão que respeito não tem nada a ver com aparência e que o poder e a dignidade de um homem negro não podem ser ignorados. Ele se levantou, ajeitou a gravata e caminhou até um canto onde pudesse observar os funcionários por mais um instante antes de prosseguir para o próximo passo. Revelar sua identidade e o confronto que se seguiria. A lição que ele estava prestes a transmitir ficaria gravada na mente de todos, e ninguém jamais poderia alegar novamente que a cor da pele não importava naquele saguão. Quando Marcus voltou para o seu lugar no banco, o salão ganhou vida novamente. Uma mulher branca entrou elegante e confiante. Assim que ela cruzou a soleira, Tyler endireitou-se, o rosto iluminou-se com um sorriso genuíno, e ele rapidamente deu um passo à frente para cumprimentá-la. Olá, senhora. Como posso ajudá-la hoje? Marcus observava com o coração afundando, o contraste gritante com sua própria experiência momentos antes. A mulher estava pedindo exatamente o mesmo serviço que ele havia recebido, informações sobre um empréstimo comercial. Tyler a conduziu até uma mesa vazia, entregou-lhe folhetos e, com paciência e educação, explicou cada detalhe. Até Linda, que o havia recusado secamente, levantou-se para cumprimentar a cliente com um sorriso caloroso. Marcus sentiu uma onda de raiva fria percorrer seu corpo, mas conseguiu controlá-la. Mentalmente registrou cada gesto, o sorriso atencioso, os olhares interessados, os acenos de cabeça encorajadores. Tudo isso estivera ausente quando ele havia pedido exatamente a mesma coisa apenas alguns minutos antes. Outra funcionária, Emily, foi particularmente prestativa com a cliente branca. Ela ofereceu-lhe café,
verificou seus documentos e explicou pacientemente as diferentes opções de conta. Marcos anotou cada detalhe, cada nuance, cada pequeno gesto de favoritismo que lhe fora negado. Ele percebeu como aquela cena refletia uma verdade amarga, porém inegável. O tratamento dado aos clientes em seu próprio banco não se baseava em necessidade ou mérito, mas em preconceito implícito. A cor da pele determinava a atenção, a paciência e o respeito recebidos. Marcos se levantou e deu alguns passos em direção ao saguão, ajeitando a gravata e observando Tyler e Emily continuarem a atender a cliente branca com uma desenvoltura e um entusiasmo que nunca haviam demonstrado antes. Ele murmurou para si mesmo: agora tudo está mais claro. Não é um erro, não é uma coincidência. É um sistema, e vou garantir que ele mude. Cada gesto, cada sorriso oferecido a alguns clientes e negado a outros, estava gravado em sua memória. Marcos sabia que o momento em que revelaria sua verdadeira identidade estava se aproximando. A lição que ele estava prestes a ensinar não seria apenas para Tyler, Emily ou Linda, mas para todos que pensavam que um cliente poderia ser julgado pela aparência. Ele sentou-se novamente, o olhar penetrante fixo no balcão, paciente e calculista. O confronto final seria iminente, e essa observação silenciosa preparara Marcos para atacar exatamente onde a verdade doeria mais, no âmago de seus preconceitos. Marcos afastou-se do balcão e ficou num canto do saguão, com as mãos cruzadas atrás das costas. Observou cada funcionário com calma estudada, analisando suas atitudes, seus microgestos e o tom de voz que usavam com os clientes. A injustiça silenciosa que testemunhara desde sua chegada pesava sobre ele, mas sabia que precisava manter o controle de suas emoções. Ele falou consigo mesmo em pensamento. Cada gesto, cada palavra, cada olhar que recebi não foi coincidência. São sinais reveladores, fragmentos de um sistema de preconceito profundamente enraizado. Mas não estou aqui para reclamar. Estou aqui para corrigir, para ensinar. Seus olhos pousaram em Tyler, que atendia o cliente branco com um sorriso atencioso. Emily oferecia ajuda com um entusiasmo que nunca havia demonstrado antes. Até mesmo Linda, a gerente, parecia sorrir com tranquilidade e paciência. Marcos sentiu uma onda de raiva fria, mas ela rapidamente se transformou em uma determinação inabalável. Ele relembrou as inúmeras vezes como CEO, em que observou funcionários tratando certos clientes com favoritismo, sem jamais intervir diretamente. Hoje ele iria corrigir isso. Não com palavras doces, mas com uma verdade que eles não poderiam ignorar. Vou me revelar. Vou mostrar a eles que respeito e igualdade não são opcionais. Eles acham que sabem quem eu sou? Vão descobrir que estavam enganados. Ele murmurou, ajeitando a gravata. Ele se levantou lentamente, cada movimento calculado para que sua aparente calma transmitisse uma autoridade silenciosa. Marcos sabia que a revelação de sua identidade seria um choque. Mas ele não queria que fosse apenas uma surpresa. Queria que todos os funcionários entendessem a lição. O desprezo baseado na cor da pele era inaceitável, mesmo sob o seu próprio teto. Ao caminhar em direção ao centro do salão, Marcos sentiu uma onda de expectativa. Cada respiração, cada passo fortalecia sua determinação. O momento do confronto se aproximava. Ele agora estava pronto, não apenas para revelar sua identidade, mas também para encarar o racismo latente e o desprezo que haviam sido expostos diante de seus olhos. Eles entenderão que dignidade, respeito e justiça não dependem da aparência. E hoje eu lhes mostrarei isso. Marcos respirou fundo e caminhou em direção ao escritório de Linda. Cada passo parecia ecoar no saguão silencioso, como se as próprias paredes estivessem prendendo a respiração. Os olhares dos funcionários se voltaram para ele, alguns distraídos, outros curiosos. Ele sorriu levemente, com uma expressão calma, porém repleta de autoridade. Olá, Linda, disse ele com voz calma, porém firme. Acho que você não me reconhece, continuou. Sou Marcos Washington, o dono deste banco. Um silêncio pesado se instalou. Linda empalideceu, apertando as mãos sobre a mesa. Tyler e Emily trocaram olhares atônitos, incapazes de esconder o constrangimento. Os outros clientes ergueram os olhos, intrigados com a súbita mudança de atmosfera. Você é a dona? Gaguejou Linda com a voz trêmula, incapaz de esconder a surpresa. Marcos assentiu lentamente. Sim. E estou aqui para lhe mostrar algo que você já deveria ter entendido há muito tempo. Respeito e tratamento justo não dependem da aparência do cliente. Ele deu um passo em direção a Tyler e Emily, olhando-os diretamente nos olhos. Durante todo esse tempo, você ofereceu tratamento preferencial a alguns clientes, ignorando e desprezando outros simplesmente por causa da cor da pele deles.
E hoje você percebe que aquele que você ignorou, desprezou e se recusou a ajudar, fui eu. O choque em seus rostos era palpável. Tyler abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Emily olhou para baixo, incapaz de encarar Marcus. Até mesmo Linda, geralmente tão controlada, parecia sobrecarregada pela gravidade do momento. Marcus prosseguiu com a voz calma, mas firme. O que você acabou de vivenciar não é uma lição pessoal. É uma lição de respeito, igualdade e dignidade humana. Esses valores devem nortear cada interação, cada decisão, cada sorriso que você oferece a um cliente. Ele deu um passo para trás, deixando o silêncio se instalar, permitindo que todos sentissem a verdade de suas palavras. A tensão no corredor era palpável, cada funcionário ciente da gravidade de seus erros. Essa experiência, concluiu Marcus, servirá como ponto de partida. Implementaremos treinamento sobre diversidade e inclusão para corrigir esses preconceitos, e eu, pessoalmente, garantirei que cada cliente seja tratado com dignidade e igualdade a partir de hoje. O choque inicial aos poucos deu lugar à compreensão. Os funcionários endireitaram os ombros, conscientes da humilhação que haviam infligido, mas também da oportunidade que se apresentava, aprender e mudar. Marcus fizera mais do que revelar sua identidade. Ele expor a verdade e transmitirá uma lição que ninguém naquele salão jamais esqueceria. O saguão mergulhou num silêncio pesado. Marcus Washington permanecia ereto, calmo, porém imponente, enquanto os funcionários se entreolhavam, incrédulos e constrangidos. Cada rosto refletia culpa, vergonha e por vezes até medo. Tyler, Emily e Linda não conseguiam desviar o olhar, acabavam de perceber a magnitude do seu erro e o mal que haviam causado. Eu não sabia, gaguejou Linda, ainda em choque. Não se trata apenas de conhecimento, respondeu Marcus com voz firme porém ponderada. Trata-se de respeito e igualdade. O comportamento que você demonstrou é inaceitável. Tyler baixou a cabeça, envergonhado. Emily, com os olhos brilhando, sussurrou. Nós fomos injustos. Marcus olhou para eles atentamente, deixando que suas palavras fossem assimiladas. Você ignorou e tratou os clientes com desprezo simplesmente por causa da aparência deles. Isso não pode acontecer novamente. Todo cliente merece ser tratado com dignidade, independentemente da cor da pele ou da condição social. Linda, tentando recuperar a compostura, acenou com a cabeça. Senhor Washington, lamentamos profundamente. Nós não sabíamos. Marcus balançou levemente a cabeça, não com raiva, mas com seriedade. Não se trata apenas de arrependimento. O que você precisa fazer agora é aprender com o erro e corrigir seu comportamento. Vou implementar treinamento obrigatório sobre diversidade e inclusão para todos os funcionários. E vou garantir que todos entendam a importância de cada gesto, cada palavra, cada sorriso. O choque foi diminuindo aos poucos até que a consciência fosse restabelecida. Tyler, em voz baixa, mas sincera, disse: Nós entendemos, Sr. Washington, e faremos melhor. Emily acrescentou com os olhos marejados. Nós vamos aprender e mudar. Marcos sentiu uma satisfação discreta. Ele não estava ali para humilhar, mas para despertar consciências. Cada emoção presente no salão, constrangimento, culpa, surpresa, era necessária para que a lição fosse aprendida. Ele deu um último passo em direção ao centro do salão, seu olhar percorrendo todos os funcionários. O que você acabou de vivenciar deve ficar gravado em sua memória. Respeito não depende de aparência, status ou cor da pele. E a partir de hoje, todo cliente deste banco receberá o tratamento que merece, justo, atencioso e digno. A equipe, profundamente abalada, finalmente compreendeu a magnitude de seus erros. Eles haviam acabado de confrontar a verdade de uma maneira que jamais esqueceriam. Marcus, calmo, porém determinado, sabia que a mudança havia começado. Após a revelação, o saguão pareceu mais calmo, mas o ar estava carregado de uma nova tensão, a tensão da crescente conscientização. Marcus Washington observou os funcionários, cada um percebendo gradualmente a extensão de seu comportamento. O choque inicial deu lugar a uma mistura de constrangimento, culpa e um desejo tímido, porém genuíno, de mudança. Linda aproximou-se timidamente. Sr. Washington, nós realmente queremos corrigir nossos erros. Agora entendemos o quão injustos fomos. Marcus assentiu com a cabeça, seu olhar penetrante, porém benevolente. Muito bem. O primeiro passo é reconhecer seus preconceitos e entender o impacto deles. Depois, você precisará agir para garantir que isso nunca mais aconteça. Tyler, ainda vermelho de vergonha, se pronunciou. Nós nunca pensamos que nossas ações pudessem causar tanto dano. Me desculpe, Sr. Washington. Emily, com os olhos brilhando, acrescentou.
Eu também sou assim, e quero aprender a fazer melhor. Marcos deu um leve sorriso. Não era hora de repreender, mas sim de orientar. O aprendizado começa agora. Vou implementar uma série de treinamentos sobre diversidade, inclusão e respeito por cada cliente. Mas além do treinamento, trata-se de mudar suas atitudes e tratar cada cliente com dignidade, independentemente da aparência ou condição social. Ele deu alguns passos pelo corredor, deixando seu olhar percorrer Tyler, Emily e Linda. O que você acabou de vivenciar é um espelho. Reflete o que muitas pessoas passam todos os dias. Se vocês querem ser verdadeiros profissionais, devem sempre se lembrar disso. Um silêncio respeitoso se seguiu às suas palavras. O peso da lição começou a ser assimilado. Os funcionários entenderam que a mudança não era apenas uma obrigação profissional, mas uma responsabilidade moral. Marcos conclui: quero que você reflita sobre seu comportamento passado e faça uma escolha consciente de se comportar melhor daqui para frente. Todo cliente deve se sentir acolhido, respeitado e valorizado. A compreensão se enraizou em suas mentes. Pela primeira vez, cada um deles entendeu que respeito e igualdade não são conceitos abstratos, mas ações concretas a serem colocadas em prática em cada interação. Satisfeito, Marcos deu um passo para trás. Ele havia exposto o problema, provocado reflexão e aberto caminho para a mudança. A lição fora aprendida e a cultura do banco começara sua transformação. O saguão do banco havia retornado à sua agitação normal, mas a atmosfera mudará drasticamente. Os funcionários, ainda atordoados com a revelação de Marcus Washington, agora se comportavam com uma atenção nova, consciente e respeitosa para com cada cliente. O choque inicial dera lugar ao desejo de corrigir erros passados. Marcus observou Emily atender um cliente negro com um sorriso genuíno, explicando pacientemente cada detalhe. Tyler abordou educadamente alguns clientes, prestando atenção e ouvindo com atenção. Até mesmo Linda, a gerente, supervisionou as interações com vigilância redobrada, garantindo que todos recebessem um tratamento justo e digno. Marcos sorriu por dentro. A lição que ele queria transmitir havia surtido efeito. Ele sabia que a mudança não seria instantânea, mas sentia que aquele dia havia marcado um ponto de virada na cultura do banco. Ele se dirigiu aos funcionários uma última vez com a voz calma, porém firme. O que você viu e sentiu hoje não é um castigo. É uma oportunidade para melhorar, para se tornar melhor. Todo cliente merece respeito e dignidade. Se você se esquecer disso, esquecerá o que dá valor ao seu trabalho e a esta instituição. Seguiu-se um silêncio respeitoso. Os funcionários, conscientes da gravidade de suas palavras, assentiram com a cabeça, reconhecendo a importância daquela lição. Marcos deu meia volta e dirigiu-se para a saída, cada passo ecoando no mármore com uma calma segurança. Parou por um instante, lançando um último olhar para o salão que lhe pertencia. Então murmurou para si mesmo: respeito e igualdade não são opcionais. São essenciais. E hoje, todos aqui entendem isso. Ao atravessar a porta de vidro, o toque familiar do sino soou novamente. Desta vez, não era um som neutro. Era o sinal de mudança, de uma lição gravada nas mentes e nos corações. Marcos saiu do banco, satisfeito. Ele sabia que a luta contra o preconceito nunca terminaria de verdade, mas havia plantado uma semente. E às vezes, uma única semente é suficiente para transformar todo um sistema. O salão permaneceu atrás dele, vibrante mas diferente. Marcado pela presença de um homem negro imponente que fez com que todos sentissem que o respeito e a dignidade são inabaláveis, independentemente de preconceitos ou aparências.